Boa, pessoal. Hoje a gente vai responder sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. A pergunta é: você pode ter um? E a resposta é sim. O acidente vascular cerebral, ele basicamente se divide em dois tipos: o hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico decorrente de um sangramento, da ruptura de uma artéria cerebral de pequeno, médio ou grande calibre, né, em pontos anteriormente dilatados, no que se conhece por aneurisma ou não. Uma das principais causas desse AVC hemorrágico é a hipertensão arterial sistêmica não tratada, levar ao rompimento dessas arteríolas ou de artérias com fragilidade em determinados pontos. Outro tipo de AVC é o AVC isquêmico, cuja fisiopatologia é semelhante ao que acontece, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, ou seja, é a formação de placas que a gente chama de ateroscleróticas pela deposição de colesterol, cálcio na parede das artérias, e isso vai causando a obstrução progressiva do fluxo de sangue nessas artérias, impedindo a oxigenação dos neurônios das células componentes do parênquima cerebral. Então, o AVC isquêmico, ele ocorre então pelo sofrimento celular, pela ausência da oxigenação adequada, em virtude da obstrução de uma artéria que ocorreu progressivamente, também com fatores de risco já conhecidos, que são, além da hipertensão, o tabagismo, a hipercolesterolemia, o excesso de colesterol na circulação, né, o estresse acentuado, o sedentarismo, enfim, situações que favorecem a formação da aterosclerose, da deposição e formação de placas nas paredes das artérias do nosso organismo, né? Quer dizer, a fisiopatologia, como eu já comentei, do AVC isquêmico é a mesma do infarto ou de outras lesões que ocorrem em quaisquer artérias do nosso organismo, podendo, por exemplo, se forem nos membros inferiores, a claudicação intermitente, né? A formação de placas nas artérias dos membros inferiores que provocam dor intensa de deambulação. O AVC isquêmico também pode ser ocasionado por partículas êmbolos que se deslocam a partir do coração, seja por arritmias, seja por comunicações pequenas entre cavidades, né, que vão se alojar em arteríolas do cérebro e obstruí-las agudamente. Tanto o AVC hemorrágico quanto o AVC isquêmico vai produzir sinais e sintomas dependendo da área do cérebro que for atingida. Hemorrágico pela compressão direta do sangramento ocasionado pelo rompimento da artéria no parênquima cerebral, lesões e até sequelas motoras, sensitivas, alteração da fala, da memória e assim por diante. No caso do AVC isquêmico, das células dos neurônios que sofreram pela falta de oxigenação, e com isso, para a gente saber funções, essa área coordena no organismo, né? O que vai determinar o tipo de sequela decorrente desse acidente vascular. Fisiopatologia é a mesma tanto para o infarto agudo do miocárdio quanto para outras doenças ateroscleróticas arteriais. Não, a profilaxia também é parecida, ou seja, baseia-se no controle dos fatores que envolvem, né, essa obstrução gradativa das artérias. Então, evitando o sedentarismo, né, controlando a hipercolesterolemia, controlando diabetes do tipo 1 do tipo 2, controlando a hipertensão arterial. Isso é um fator importantíssimo, porque, como nós já vimos, a hipertensão arterial favorece a formação de qualquer um dos tipos de AVC, tanto o aterosclerótico quanto e principalmente o hemorrágico. Então, o controle adequado dos níveis tensionais é fundamental para prevenir e tentar se afastar, né, esse fantasma do acidente vascular cerebral, que pode ocorrer a qualquer momento, subitamente, né, em decorrência da hipertensão arterial silenciosa, aquela que não provoca sintomas, mas os níveis tensionais continuam elevados, né, mesmo sem o conhecimento do paciente em determinadas situações, aquele paciente que não faz o que deve ser feito anualmente, que é a profilaxia, a prevenção, a visita ao seu cardiologista, ao seu neurologista, enfim, a medicina profilática, que é fundamental para prevenir esses eventos agudos que são causadores de mortes ainda em grande e elevado número no nosso país, apesar da medicina atualmente ter muitos instrumentos terapêuticos para controlar e evitar essas situações. Ok? Grande abraço!